Bem-vindos ao canal Dicas de Negociação. Eu sou Alexandre Cury. A gente vem falando bastante sobre resolver conflitos de uma forma mais rápida, mais eficiente, com menos desgaste e com um resultado melhor. Agora, como que eu consigo fazer isso quando do outro lado eu enfrento uma pessoa difícil, uma pessoa que não quer negociar? Não é raro, nas nossas soluções de conflito do dia a dia, toda vez que a gente tem que negociar alguma coisa, encontrar uma pessoa difícil do outro lado. E aí, como é que a gente vai fazer para obter aquele objetivo que a gente tem de resolver o conflito de forma rápida, eficiente, menos desgastante e com um resultado melhor, se a pessoa do outro lado se recusa a negociar, se ela é uma pessoa difícil? Bom, tem muitas coisas que a gente tem que fazer quando tem uma pessoa difícil. Hoje eu queria falar para vocês sobre as táticas que a pessoa pode usar. Na verdade, nós vamos abordar 3 das táticas. Por quê? Por que tática é importante? Para que eu preciso saber qual que é a tática que o outro lado está usando? Ora, identificando e sabendo identificar a tática que o outro lado usa, eu consigo definir qual estratégia eu vou usar para quebrar aquela tática. Então, identificar a tática é uma das tarefas mais importantes que a gente tem quando a gente tem do outro lado uma pessoa difícil, uma pessoa que não quer negociar. Eu queria falar hoje para vocês de 3 dessas táticas. Em primeiro lugar, nós temos a tática muralha. E a tática muralha é isso mesmo. A gente se sente como se a gente estivesse num carro indo em direção ao muro. Por quê? A pessoa simplesmente se recusa a negociar. Você traz opções na mesa e a pessoa fala não. Você tenta uma alternativa e a pessoa fala não. Você quer identificar os interesses reais da pessoa e a pessoa fala não. E tem algumas frases que a gente consegue identificar claramente que a pessoa está utilizando a tática muralha. Então, ela fala assim: acabou. Essa é a minha última proposta, é pegar ou largar. Ou senão ela fala assim: não, você não está entendendo, isso aqui é política da empresa. Eu não posso fazer nada, a política da empresa é essa, acabou, está aqui. Ou senão ela fala assim: olha, essa é a ordem que eu tenho, acabou, não se negocia mais. Esse tipo de frase, ele mostra a tática muralha. De novo, é importante identificar. E hoje aqui eu não quero falar muito sobre o que a gente vai fazer com todas essas táticas, porque eu vou fazer um outro post aqui, um outro vídeo, onde a gente vai falar especificamente do que fazer contra cada uma dessas táticas. Mas eu sei que vocês estão curiosos. Pô, tá bom, eu já identifiquei, o que eu faço agora? Então eu vou falar um pouquinho, mas eu vou dar um spoiler no post futuro. O importante da gente entender na tática muralha é que não existe essa questão de eu sou absolutamente inflexível e não tem nada que eu possa fazer. Os dois lados da negociação têm interesses e eles querem resolver um conflito. Vamos lembrar sempre que negociação é a forma de resolver conflitos, ou seja, eu tenho um problema, um conflito que não depende exclusivamente de mim. Ele depende de outra ou até outras partes. Nesse momento, como é que eu resolvo? Através da negociação. Então, a negociação é a forma de resolver conflitos que não dependam de mim exclusivamente. E é difícil que um conflito dependa unicamente de você só. Então, o outro lado também quer resolver aquele problema, quer resolver aquele conflito. E ele tem interesses que ele vai defender. Então, o que a gente tem que pensar? Se eu enfrento a tática muralha, por mais que o outro lado fale assim, olha, eu não posso fazer nada, a gente vai insistindo, insistindo, e a gente vai romper a muralha, eu posso garantir para vocês, por experiência própria. Porque não é raro a gente enfrentar pessoas difíceis. Enquanto eu estou falando, vocês estão pensando, o fulano é assim, o Beltrano é assim. Eu sei, porque é muito simples, é muito fácil identificar essas pessoas. Infelizmente, tem muita gente que ainda utiliza esse tipo de estratégia, de tática.
A segunda tática que eu queria falar para vocês é a tática dos ataques. É quando a pessoa efetivamente vem para cima. Eu espero que não fisicamente, normalmente isso não acontece, se bem que eu já vi 1 ou 2 casos, mas é bem raro. Então, a pessoa faz ataques pessoais, sim, mas ataques verbais, no tom de voz, no tipo de palavras que ela utiliza, ela começa a te atacar. Às vezes ataca você, às vezes ataca a sua empresa, às vezes ataca você de diversas formas. Então, o que ela está buscando? Ela está focando o interesse dela em como ela pode desestabilizar você. Para quê? Porque se você se sentir acuado, o que você vai fazer? Você tende a ceder para sair daquela situação, para acabar com aquela situação, porque você se sente incomodado. E aí você tende a ceder. É uma tática que a pessoa está usando. Então ela vai atacar de fato você para que você ceda. E eu vejo empresas às vezes que têm isso por padrão de conduta. Parece que eles fazem um treinamento com as pessoas para utilizar a tática de ataques. Então, de novo no spoiler do próximo post, não cedam. Ceder é a pior coisa que a gente pode fazer quando a gente está lidando com pessoas difíceis. A gente tem que defender os nossos interesses. E o que a gente tem que fazer nesse caso? A pessoa está nos atacando, separa o problema da situação. Você já tem que estar preparado, você conhece a pessoa, você sabe que ela vai te atacar. Quando você entra na negociação, você já sabe disso, então você não se afeta com o que ela está falando para você. É como se os ataques dela entrassem por um ouvido, saíssem pelo outro e você focado na solução de conflitos. Não sai daquilo, você quebra de novo a tática da pessoa. E a terceira tática que eu queria falar é a tática dos truques. Bom, o que são esses truques? Truques pode ser uma informação errada que a pessoa coloca na mesa, em que às vezes você não está tão inteirado e você não consegue questionar, saber se é verdadeiro ou falso. A pessoa sabe, ela joga aquilo na mesa, mas é uma informação errada. Às vezes é uma notícia que não tem nada a ver com aquela negociação, que não tem nada a ver com o segmento que você está trabalhando, nada disso. Mas ela usa essa notícia para influenciar também a negociação. E outra forma de truque que a pessoa pode usar é aquela questão: isso está fora da minha alçada, eu não posso discutir isso. Para discutir isso a gente vai ter que escalar, vai ter que subir o nível. Isso também é muito comum. O que acontece é que o que ela está fazendo? Ela está empurrando a negociação, é uma tática pensada, ela está empurrando a negociação para que você de novo ceda. Isso é o que você não pode fazer. Porque se chegar num ponto crítico para você, e ele sabe exatamente disso para usar essa tática, você tende realmente a ceder para resolver o problema. E a gente não pode fazer. Acima de tudo, defendamos os nossos interesses. Então, essas são as 3 táticas que a gente tem. A gente vai falar mais disso em post futuro e vai explorar um pouco mais qual que deve ser o nosso comportamento. A última mensagem que eu queria deixar para vocês aqui é que existem 3 coisas que a gente tem que evitar quando a gente está negociando com pessoas difíceis. E eu sei o quanto é difícil. A gente também vai explorar isso com mais detalhes no futuro. Primeiro, é revidar. Veja, a gente está tentando resolver um conflito. Quando a pessoa vem com agressividade e a gente revida, o que a gente está fazendo? A gente está colocando fogo no conflito, está aumentando. Não é nosso objetivo. Então, revidar é piorar o conflito. É completamente oposto ao que a gente quer fazer, que é resolver o conflito. Então, isso a gente não deve fazer. A segunda eu já falei, que é ceder. Não temos que ceder. Porque quando a gente cede, a gente entra num tipo de negociação padrão, onde a gente acaba perdendo. Isso não tem limite. Então a gente tem que sim defender e garantir os nossos interesses. E o terceiro é romper o relacionamento. Porque quando a gente está negociando com pessoas difíceis, é muito fácil romper o relacionamento. Pô, não quero voltar lá, não quero mais falar com essa pessoa e acabou. E não adianta. Romper o relacionamento é mais simples
de entender quando a gente fala de família. Às vezes já tem uma negociação dentro da família, tem uma pessoa difícil na família, eu acho que todo mundo tem uma pessoa complicada dentro da família, é normal. E você não pode romper o relacionamento da tua família. A gente tem que levar esse mesmo conceito para outros tipos de resolução de conflito. Por quê? O que a gente quer acima de tudo? Resolver o conflito de forma rápida, menos desgastante e com resultado melhor. Ora, se é assim e eu romper o relacionamento, como que eu vou fazer isso? Se eu não tiver um relacionamento com a outra pessoa, não consigo resolver o conflito. Então, de novo, é uma atitude que é oposta ao nosso objetivo principal. E eu entendo o quanto é difícil você estar na frente de uma pessoa difícil e se comportar de uma forma completamente isenta. A tendência que a gente tem como ser humano é revidar, é romper o relacionamento, mas a gente tem que estar acima disso e para isso a gente tem que estar preparado.